Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a sua mente. Nós aprendemos na palavra de Deus a importância da humildade. Nós não podemos confundir humildade com humilhação. Deus quer que seu povo seja humilde, não humilhado. Ok? Isso é bem importante de nós entendermos. Bom, o apóstolo Paulo diz que Deus ele resiste aos soberbos, né? Isso já tem no Velho Testamento, ele só está repetindo. Ele diz assim que as coisas de Deus, elas são entendidas por aqueles que buscam o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que procuram o entendimento vindo do Espírito Santo. E aqueles que querem de maneira racional, como eu digo racional, como na matemática ou em algumas outras ciências exatas, aqueles que querem entender Deus de uma maneira exata, apesar de Deus ser criador de todas essas leis, a pessoa vai se decepcionar. Porque Deus, além de tudo, ele é poesia, ele é psicologia, ele é, acima de tudo, amor. E amor não é matemático. Sinto muito se você não percebeu ainda, mas o amor não é matemático. Tá ok? Um problema que nós temos, por exemplo, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, ele não está dando uma aula de matemática. Ele precisa entender todo o contexto do capítulo, do livro e da própria Bíblia, para entender o que ele quis dizer com ele e o Pai eram, ou no caso, são um. Muito importante isso. Guarde na sua memória. Mas então, o apóstolo Paulo nos lança um desafio no meio disso tudo, que nos ajuda muito espiritualmente. Ele diz assim, considerai um ao outro superior. Considerai seu próximo superior a você, ele diz. Você, em silêncio ali, já se considerou superior a uma pessoa? Creio que sim, todos nós. Eu já. Porque é certo? Não, porque dentro de mim existem pecados que precisam ser vencidos. E esse ele pode ter aflorado uma vez ou outra, e com certeza aconteceu, e é uma grande tentação, é um grande obstáculo a ser vencido. Porque se você, por causa da sociedade, por causa da humanidade, se considera superior a outra pessoa, por exemplo, vamos dizer que você é PhD em qualquer conhecimento. E aí você encontra uma faxineira lá no teu trabalho e ela vem contar para você sobre uma coisa muito básica da vida, qualquer coisa. Tipo, qual o tipo de feijão que ela gosta de comprar porque é mais baratinho. E você está ali, enquanto conversa com ela, está tomando o seu cafezinho ali e está pensando em outras coisas. E você é muito especial para conversar com uma pessoa desse nível sobre cafezinho, né? Está entendendo o que eu quero dizer? Essa mudança só Deus pode efetuar em nós. Por isso que nós temos que ficar próximos dele. No mundo religioso, então, isso é uma coisa muito feia, mas acontece. Vários religiosos se consideram superiores a outros religiosos. Existem, às vezes, apenas indivíduos, tá? Mas às vezes existem grupos de pessoas, né? Eu conheço 2 igrejas, não vou citar o nome, que elas ensinam que seus membros são superiores às outras denominações porque acreditam em coisas diferentes.
Quando você é cristão e você se considera superior a um macumbeiro, você está num grande perigo. E não é para isso que Deus te chamou. Não é para isso. Quando você zomba de alguém que acredita numa coisa errada e você sabe a resposta certa, ou você tem o conhecimento correto sobre determinada coisa, mesmo você estando na teoria correta, aos olhos de Deus, isso é uma coisa muito feia. Zombar das pessoas não vem de Cristo. Isso, em Isaías tem uns textos fortes sobre essas coisas, né? A Bíblia chega a contar a história, né, de profeta Eliseu, que ele era careca, e uns jovens começaram a zombar dele, zombar por ele ser careca, e eles foram devorados por um urso. Um urso matou. Eles estavam mexendo com um grande homem de Deus. Se você ler a história de Eliseu, espantosa. Um homem totalmente dedicado a Deus. Um homem santo. Então, aceite esse desafio de Deus através de Paulo, através de outros escritores da Bíblia, dizendo para você ser humilde. Repito, humilde não quer dizer humilhado. Se você está lidando com pessoas de conhecimento inferior ao seu, desça até ela, converse no nível dela e tente elevá-la. Se for possível, eleve o conhecimento dessa pessoa. Não despreze a ninguém. Principalmente, como muitos dizem, pela aparência. Nós julgamos pela aparência. Há um conceito na sociedade e nós julgamos através daquele conceito e achamos que está correto. De qualquer forma, olha o que eu vou falar. Eu vi cientistas falando na TV, não faz tanto tempo, eu nem conhecia isso. Nós, já está na nossa natureza, os primeiros 4 segundos que nós olhamos para alguém, nós julgamos a pessoa. Os primeiros 4 segundos, nós julgamos a aparência da pessoa. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse, vamos chamá-lo de dom, esse dom pode ser usado para o mal. E a maioria das vezes, nós usamos ele para o mal. Se nós nos disciplinarmos, se nós nos policiarmos, nós vamos usar esses 4 segundos para outra direção, para valorizar o que estamos vendo, para ver ali um ser humano, a imagem de Deus, e se tiver uma condição deplorável, alguém que possivelmente nós podemos recuperar. Às vezes não vai dar para recuperar, mas se a gente puder dar algum alívio, se for possível, de alguma forma aliviar o sofrimento de alguém ou a ignorância de alguém, que nós possamos fazer. Mas eu encerro chamando a atenção das pessoas que são mais intelectuais, porque elas colocam autores do mundo acima dos autores bíblicos. Freud é muito mais importante do que Paulo. Aí algumas pessoas falam, não acho isso não, porque Paulo falava 5 idiomas, Paulo era extremamente intelectual. Mas e Pedro, que era pescador? Você acha que ele era mais sábio do que Freud? Os discípulos de Cristo, alguns eram pescadores, eram homens bem ignorantes, com os apóstolos, com exceção de Judas, que era o único intelectual da turma, e foi o único que se perdeu. Ele não se perdeu por ser intelectual, mas a intelectualidade colaborou para a perdição dele. Ele queria que Cristo
se manifestasse do jeito que ele achava correto. Ele vivia julgando a maneira de Cristo agir, porque não estavam de acordo com o que ele achava certo. Cuidado, porque muitas vezes você é uma pessoa tão boa para a sociedade, você é aplaudido, mas você não é humilde e você resiste à luz que vem de Deus, ao conhecimento divino. Dessa forma, você nunca vai conhecer a verdade acima de toda, a verdade que está em Cristo. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo para nos ajudar, para fazer com que esse canal cresça. Nós estamos trabalhando da melhor forma possível. Há melhoras a serem feitas, nós sabemos, mas no momento é o que nós podemos entregar. E se você ajudar a esse ministério, ele vai crescer e vai fazer cada vez mais uma obra para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.